Olá, estamos iniciando mais um Saúde e Qualidade de Vida aqui na TV Santa Maria, canal 19. Sempre com o apoio cultural da Unimed Santa Maria. Cuidar de você, esse é o plano. E o Hospital Astrogildo de Azevedo, a saúde que mais importa é a sua. Hoje nós vamos fazer uma entrevista com a doutora Caterine Belé. A Caterine é angiologista, ela está há poucos anos aqui em Santa Maria, ela veio de um país maravilhoso, veio da França, casou com um brasileiro alguns anos atrás, 28 anos, para dizer a verdade, né? E veio se radicar aqui na nossa cidade após revalidar o seu título de médico. E nós vamos falar nesta especialidade de angiologia, principalmente sobre varizes, que é a subdivisão da angiologia em que a doutora Caterine realmente se dedica na nossa cidade. Primeiro, conta essa história, vir da França parar aqui em Santa Maria. Interessante isso. Exatamente, é diferente. Geralmente os brasileiros gostam de ir para a França. Eu conheci um brasileiro lá em 84, na França. A gente casou em 86. Eu cheguei aqui em 87. Revalidei meu diploma, ganhei meus 2 filhos e comecei a trabalhar em 94. Faz 20 anos. Já se considera brasileira? Sim, eu sou santamariense. Oh, que beleza. Sim. Isso é verdade. Sim. Fez a sua graduação em Bordeaux, um centro de excelência em otorrinolaringologia, né? A especialização em Paris. Que bom fazer uma especialização em Paris, né? Sim. Aproveita. Estudar naqueles jardins belíssimos daquela cidade maravilhosa. Foi um privilégio, sem saudade? Dúvida. Às vezes sim. Acredito. Às vezes sim. Sempre a gente tem saudade da nossa terra, onde que a gente nasceu, onde se criou, onde tem amigos. Tem parentes ainda lá? Todo mundo, toda a família. Sim. Pai, mãe, irmão, amigos. Tios, tias, todo mundo, toda a família. Tenho certeza que uma ponte aérea acontece, né? São Paulo, Paris, aí. Estou sempre indo para lá. Isso é muito bom. Mas vamos falar da nossa especialidade, vamos falar sobre angiologia, vamos falar sobre varizes. Realmente varizes, quando a gente fala, mais parece que é uma patologia feminina do que masculina. Ou, pelo menos, as mulheres procuram mais ao médico para se tratar. Sim, elas procuram mais, mas os homens também têm varizes, sem dúvida. As mulheres têm mais difusas, menores, mais estéticas. Mas varizes grossas, tanto os homens como as mulheres têm, sem dúvida. Muito bem, vamos começar com o essencial. Qual é a causa? Genético. De família, sim. Ou você pertence a uma família de pessoas varicosas, aí tem possibilidade de ter varizes. Se você não pertencer a essa família, tem pouca chance de ter varizes. É só olhar a mãe, a avó, o pai, o avô, a avó, se alguém tem possibilidade de ter. Muito bem, mas a gente fica assim, quando você coloca uma propriedade dessa forma. Eu já vi perícias na área de medicina do trabalho, em que me dedico, Catarina, em que, por exemplo, há dentro dessas perícias médicas, dizendo que aquele trabalhador contraiu, esse é o termo que infelizmente muitas vezes o perito e até fica pensando dessa forma, ele adquiriu porque ele trabalhava 4 horas, 6 horas de pé. Isso é possível? Não, a gente não contrai varizes, a gente tem geneticamente, já está programado desde o nascimento que você vai ter varizes. Não é porque você trabalhou muito de pé ou muito sentado que vai ter varizes. Ou vai ter ou não vai ter, independente do trabalho que você está fazendo. Começando então, no primeiro questionamento que eu faço, algumas coisas já estão sendo colocadas. Né? A causa das varizes são genéticas, não interfere realmente em si os hábitos de vida, ou interfere também, mas principalmente é genética, muito pouco. Sim. Né? Mas muito bem, o que é varizes então? Dilatação anormal de uma veia. E por que acontece? A veia começa a se tornar incapaz de levar o sangue de baixo para cima, quer dizer, do pé até o coração. Ela perde a rigidez dela, fica frouxa, molezinha, e o sangue não tem energia suficiente, força, velocidade suficiente para subir. Então ele tem tendência a descer de volta.
e dá essa sensação de peso, que aí depois começa um círculo vicioso, dilata mais as partes inferiores das pernas. A principal causa é a ineficiência dessa veia patológica de levar o sangue de baixo para cima. De baixo para cima. Porque existe válvulas, existe a musculatura, sim, tem movimentos próprios. Sim, tem a própria musculatura do vaso, que se torna ineficiente no caso de varizes. Tem as válvulas também, que se tornam ineficientes também quando tem varizes. Então, tudo isso prejudica o retorno venoso. O sangue tem tendência a subir com muita dificuldade. Aí, sensação de peso, edema nos pés, dilatação dos vasos, dilatação dos vasinhos das varicoses e, às vezes, com o passar dos anos, as complicações. O esporte pode alterar essas varizes? O esporte, geralmente, o exercício físico é bom para as varizes. Agora, um esporte que vai dar muito impacto no chão vai prejudicar um pouquinho as pessoas que têm varizes pelo fato de retumba a coluna sanguínea e dilata mais as veias. Bom, aí eu vou fazer uma pergunta que eu acho que ela é fundamental. O esportista, por exemplo, é aquele indivíduo que vai nas academias para ter um porte atlético. Quando fosse porte atlético, não é tanto. Ele quer se transformar naquele homem ou naquela mulher com musculatura, né? E aquela força exagerada que fazem para carregar aqueles pesos. Isso pode dilatar as veias? Pode prejudicar quem já tem varizes. Agora, não cria variz. O que vai acontecer são veias de atletas, veias dilatadas, decorrente desse exercício um pouquinho exagerado às vezes. Mas não são varizes. Mas tu indica nesse caso, vamos lá, o paciente teu, jovem, pai já tem varizes, a mãe tem varizes, portanto ele tem tudo para ter varizes. Você permite que ele faça esse tipo de exercício? Eu vou dizer, olha, quando mais tu fizer, quando mais tu progredir nesse exercício, tu vai aumentar a chance de ter varizes. Tu vai precipitar, tu vai antecipar a chegada das eventuais varizes que tu vai ter. Ou o porte de meia de contenção quando ele faz esporte. Mas seria meio difícil, né, fazer numa academia. Geralmente ninguém gosta de meia de contenção. Ou mesmo uma meia curta, ninguém vai querer. Ninguém vai querer. O que é isso? Mas um jovem esportista que tem pai e mãe com varizes pode piorar um pouquinho a situação dele com exercício exagerado. Não falo de um exercício normal, razoável, mas um pouquinho forte demais pode prejudicar. Vamos lá, na academia vocês têm meninos lá de 18, 20 anos que levantam um peso exagerado, né? 60 quilos, 70 quilos, e daí? Aí a escolha pessoal, é um direito dele. Eventualmente eu aviso, eu não vou impedir eles de praticar, avisar que pode acontecer. Aí depois a liberdade deles. Existe prevenção para isso? Não, não tem prevenção. Ah, não tem? Não. Alimentação? Não. Estamos colocando assim, dessa forma muito simples de a gente conversar, por isso que bem objetivo. Bem objetivo, né? Sempre se pensa, quando se fala em prevenção, não pode comer carne gorda, não pode comer cereais, não pode, sei lá, tantas coisas. Nas varizes não é esse o problema. Não, no bom estar da pessoa, sem dúvida sim. Saúde de vida, sem dúvida, mas nas varizes a alimentação... E as questões hormonais? Os hormônios, sim. Os hormônios femininos pioram a dilatação venosa, sem dúvida. Por isso que as mulheres pioram as varizes durante as gravidez ou na reposição hormonal. O estrogênio piora a dilatação venosa. Você está falando na reposição hormonal, na menopausa. Quando há indicação pelo ginecologista da reposição, tem que ser pensado. Se ela tem varizes, não seria indicado, no caso? Tem que saber que vai piorar a situação. Teria que pesar na balança. Tem que pesar os prós e os contras, sim. Até que agora se usa bem menos a reposição hormonal. Então, muitas pessoas aceitam a menopausa, muitas mulheres são bem filósofas nesse sentido, não querem reposição hormonal. Aí elas têm bem menos preocupação com as varizes. E também por outras patologias que acontecem, né? Do coração, sim. Mas, Catarina, a reposição hormonal vai depender muito
daquilo que o ginecologista Ele coloca que decide. para a mulher, Sim, né? sim. Se ela tem realmente sintomas, que ela pode protelar esses sintomas, aí Sim. há uma indicação A realmente decisão vai precisa. ser entre o ginecologista e a paciente. Uma decisão tem que ser tomada em dois. Mas alguém que tem varizes, você diria assim, bom, no teu caso, eu como angiologista não indico. Eu vou dizer, no caso de vocês, a reposição hormonal vai piorar a situação atual. Não sou eu que vou impedir ela de usar a reposição hormonal. Quem vai decidir é o ginecologista. Eu só vou indicar que a situação dela vai piorar. Uma pergunta muito simples, mas talvez muitas dúvidas existem. A mulher grávida, ela começa a ter, muito comum isso, edemas dos membros inferiores. E sensação de peso, desconforto. E aparecimento de varizes que ela não tinha. Por que acontece, então? Além das questões hormonais. Principalmente a questão hormonal, segundo a pressão do abdômen, o peso do nenê na barriga, que vai aumentar a pressão nas veias. Dificulta o retorno venoso. Aí também age para piorar as varizes existentes. E depois que elas são dilatadas? Depois do neném nascer, diminui. Elas conseguem diminuir? Sim, diminui bastante. Porque não tem mais essa pressão abdominal e os hormônios diminuem. Às vezes, durante a gravidez, as pessoas podem ter, as mulheres, inclusive, podem ter varizes enormes, bem dilatadas. O dia seguinte ao parto não tem mais nada, ou pelo menos uma variz bem discreta. Portanto, ela vai realmente comprimindo a cava, provavelmente sim. A cava, né? Que é uma das veias maiores que nós temos, e com isso o retorno venoso não estava acontecendo. Né? Sim. Isso não precisa de tratamento. O tratamento é ser feliz com o nascimento do filho. Sim, aí melhora tudo. Melhora tudo. E também a mulher não vai ter nem tempo de pensar nas suas varizes depois que nasce o neném. Depois do neném nascer, não. Isso já aconteceu contigo? Eu não tenho varizes. Só podia. É uma resposta muito interessante. A sorte tua, família que não tem absolutamente varizes. Isso é muito bom. Tratamento medicamentoso. As medicações venotônicas são bem úteis no caso do desconforto, peso nas pernas, edema, cãibras noturnas. Tudo isso as pessoas se beneficiam bastante do tratamento. Tem que saber uma coisa: a medicação venotônica não evite a aparição das varizes e também não evite a evolução das varizes. Ela só melhora o desconforto, melhora alguns sintomas de peso e cãibra. Cãibra. Mas não é só, a cãibra não é só por causa de varizes, né? Vamos colocar dessa forma, senão... Não é só. Tem outras causas. Entre essas, então, quando a gente vê isso, é muito comum, alguns comerciais até de rádio, que é uma medicação X, ela cura varizes, ela cura... A mesma medicação cura uma paraceia de patologias. Isso é piada. Piada? Só pode. Não dá para crer. Nenhuma medicação faz milagre. Que seja para as veias ou para as... Não. Tem que desconfiar. Tem que desconfiar. Então, e sempre pedir a avaliação de um especialista. Sim. Caterina, o tratamento cirúrgico e medicamentoso. Quando você diz assim, no teu caso, meu querido, felizmente vou te mandar para o cirurgião, porque como eu não faço a cirurgia, como no caso da Caterina, ela não faz cirurgia, porque eu não tenho como resolver com medicação e outras técnicas que depois você vai falar também. Quando realmente há uma indicação cirúrgica? Quando a safena é muito dilatada, a partir do momento que nós temos uma insuficiência valvular da safena, a gente sabe que não vai conseguir melhorar nem com medicação, nem com tratamento clínico. Tem que ir para a cirurgia. Na hora de ir para a cirurgia, de fazer o ato cirúrgico, isso aí pode ser a médio, curto ou longo prazo, mas a gente sabe que vai ter que ir para a cirurgia. E a cirurgia é muito interessante, né? A gente vê os nossos colegas angiologistas, né? Eu sei que tu já me corrigiu isso, né? Eu dizia que era de crochê.
É crochê, né? Sim, agulha de crochê. São agulhas de crochê em que há pequenas incisões do membro inferior e o angiologista, o cirurgião, vai tirando aqueles segmentos... Nas veias superficiais, que não são a safena. Que não são a safena. A safena tem que retirar toda. Não com crochê, tem que ser com uma cirurgia... Portanto, todo angiologista é bom de... É bom de crochê? É sem bom de dúvida. crochê? Tu sabe fazer crochê? Eu não. Muito bem. Então, conversando com a doutora Caterine Belé, angiologista, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Centro de Valorização da Vida, bom dia. Estou aqui para lhe ouvir. Os voluntários do CVV Santa Maria prestam um serviço de apoio emocional gratuito e sigiloso a todos que desejarem compartilhar seus sentimentos. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. A On The Rocks não é apenas mais uma rádio que circula na web. A On The Rocks é um portal de informações de cultura pop, com produção diária de conteúdo. Ouça os podcasts, interaja com nossas redes sociais, baixe os aplicativos Apple ou Android e assim ouça a melhor programação musical também no seu smartphone. Acesse ontherockswebradio.com e confira tudo isso e muito mais. On The Rocks, a rádio que só toca um tipo de música, a boa. On The Rocks. A revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro. Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen, produzido no Brasil por quem gosta de ousar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo. Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser, está esperando por você na Pampeiro. Estamos de volta com o nosso Saúde e Qualidade de Vida aqui na TV Santa Maria, canal 19. Hoje conversando com a angiologista Caterine Belé, sempre com o apoio da Unimed Santa Maria e do Hospital Astrogildo de Azevedo. O nosso endereço para perguntas é saude@santamaria.tv.br. Você confere sempre nossos programas no sábado ao meio-dia, domingo ao meio-dia e durante a semana em horários aleatórios. Você pode também assistir no site santamaria.tv.br. Catarina, em relação ao tratamento cirúrgico, na verdade, hoje existem algumas técnicas já bem diferenciadas do que era no passado. Né? As agulhas de crochê... Está um pouquinho ultrapassado. Está um pouquinho, mas ainda continua-se em evidência. Né? O laser em cirurgia e tratamento de varizes. Tem o laser endovascular, que é uma grande novidade. Novidade faz alguns anos, mas está chegando acredito que vai chegar a Santa Maria. Já chegou. Já tem então, aqui colegas fazendo. Então, o laser endovascular evita a retirada, não necessita a retirada da safena. Ele vai agir dentro da veia, ele vai secar, ressecar, fechar essa veia, que vai ficar no organismo da pessoa, não tem necessidade em retirar. Então, é menos estresse, menos traumático, menos perda de sangue, menos incisão, é tudo bem mais fácil. Com o resultado perfeito. Perfeito. Mas laser nas superficiais agora? Do meu ver, não funciona. Não. Nas pernas, não.
No rosto, no colo, o laser pode melhorar os microvasos. Agora, nos membros inferiores, eu acho difícil. Por que você faz essa afirmação tão categórica? Porque eu já vi várias pacientes virem consultar e me mostrar as pernas após o tratamento com laser. Não teve adiantou. Resultado, não. Então eu tive que agir com os meus métodos. Qual é os teus métodos? Então, A escleroterapia. A escleroterapia. O que é a escleroterapia? É clássico, é antigo, mas ainda é o mais confiável, o menos traumático e um ótimo resultado. Estético e funcional. Então explica para o nosso A escleroterapia é injetar dentro do vaso um produto que vai criar uma inflamaçãozinha dentro do vaso. Em resposta a essa inflamação, a veia vai se fechar aos poucos, ela vai se fibrosar. Não deixa mais o sangue passar, a variz vai sumir, se fechando e sumir. E o organismo reabsorve ela com o tempo. Essas pequenas veias que você fala, a esclero realmente funciona, mas é um ato mais estético do que de saúde, ou não? Quando a gente seca os vasinhos roxinhos, chamado de varicose, é um ato estético. Quando a gente seca uma veia dilatada, superficial, que incomoda a paciente, que dói bastante, já não é tão, não é simplesmente estético. Sim, é verdade. Alivia, só a primeira, segunda sessão já alivia o desconforto da paciente. Rapidinho. Mas tem homens que vão fazer? Alguns. Mudança de paradigmas, né? Sim, sim. E tem que fazer mesmo, não tem nem dúvida. Tanto para a estética como para o desconforto. Eles também sentem desconforto e peso nas pernas. Sabe quando eu trabalho muito, eu fico muito de pé, embora isso, eu também tenho desconforto nas pernas, né? Mas não é essa Talvez causa, seja né? simples cansaço. É um cansaço. E em relação, uma coisa que realmente chama a atenção, é que muitas vezes aquele indivíduo, o trabalhador, está querendo conseguir emprego e a empresa fica na dúvida, posso admiti-lo ou não nesse local porque ele tem varizes e varizes acentuadas. Eu sempre digo que pode, ponto. A não ser que... Depende do trabalho. A não ser que seja um local de alto risco e que essas veias sejam tão superficiais e tão possíveis de ser rompidas por um acidente, que aí realmente seria um cuidado. Aí tem que ter uma avaliação de cada caso. E depende do trabalho, do lugar de trabalho que a pessoa vai fazer, que o trabalhador vai fazer. Mas aí eu vou chegar numa patologia, que é a úlcera varicose. Esta é complicada. Bom, isso é uma complicação a longo prazo, depois de anos e anos de evolução das varizes, abre uma ferida, geralmente perto do tornozelo, na face interna da perna, uma ferida que tem muita dificuldade em fechar. Isso é uma complicação muito desagradável das varizes, a úlcera. De tratamento demorado, caro, doloroso. Doloroso, sim. Por isso se sugere a cirurgia e o tratamento antes de chegar a essas complicações, que chegam geralmente para as pessoas mais idosas, 70, 80 anos, justamente quando não dá mais para fazer cirurgia, não tem mais opção. Tem que achar um jeito de cicatrizar. Sabe? Portanto, a indicação cirúrgica é antes que tenha esse tipo de patologia. Antes, claro. Né? Uma vez que tem a úlcera, o cirurgião não vai mais querer fazer a cirurgia. Tratamento. Tem que fazer a prevenção das complicações, fazer a cirurgia. Parece simples a gente falando de varizes, né? Mas o percentual de pessoas que têm problema de varizes e problemas de varizes graves é muito grande. Sim, não temos cirurgiões para tudo, ou pelo menos temos para os convênios, mas temos dificuldade de conseguir pelo Sistema Único de Saúde. Sim, é difícil. Tem umas pessoas, a gente vê no consultório, que eu não posso tratar, eu encaminho pelo SUS, é a única maneira. Só que vai demorar 2 anos, 3 anos? A nossa situação realmente na área de saúde é muito complicada, e principalmente agora com as novas diretrizes da Secretaria Estadual de Saúde, que está fechando os pequenos hospitais. Parece até piada. Os pequenos hospitais, na verdade, serviam para fixar o médico no interior. No momento que o médico não tiver a possibilidade de fazer intervenções, ele vai vir de novo para uma cidade de porte médio e porte grande. É o contrário daquilo que é proposto, por exemplo, na França. Tem que ir
procurar o paciente, não o paciente precisa procurar você. Exatamente. Caterine, em relação às questões de temperatura, frio e quente, tem alterações para isso? Claro. Quem tem variz sente bem maior desconforto no calor, no verão. Aí dilata mais ainda essas veias. No inverno, não se queixa. Aí tem que tomar a medicação. Para ter um conforto melhor. Sim. Então, aqui no Rio Grande do Sul, seria um local que seria bom para quem tem varizes? Olha, no inverno é bom. Sim, mas no verão é desagradável. Sim. Caterine, em relação... Eu quero voltar à questão da medicação. Você afirmou, mas eu quero que afirme de novo, se possível. Medicação não serve como prevenção. Então, se a mãe e os pais têm, né, provavelmente também a filha vai ter, o filho vai ter varizes. Então não tem prevenção. Mas o que deve ser feito nesse caso? Se preparar para ter varizes? Esperar que elas aconteçam para tratar. Não dá para evitar. Se você foi geneticamente programado para ter varizes, você vai ter varizes. Agora, não se sabe se elas vão aparecer cedo, vão aparecer na metade da vida, mas não se pode modificar uma característica genética. E que nem a partir do momento que o cabelo começa a ficar branco, ele fica branco. Não tem como modificar. Tem que lidar com as varizes à medida que elas aparecem. Agora, a pessoa que acha que tomando medicação ou usando uma contenção vai evitar que apareçam varizes, eu acho que está perdendo tempo. Embora que você indica a contenção externa através das meias. Para quem tem varizes, sim. Mas não para quem não tem. Para quem não tem, não. Não tem necessidade. Agora, na gravidez, a contenção elástica é muito útil, muito importante. Já quando não pode se tratar a pessoa enquanto está grávida, pelo menos usa as meias. Ela se sente bem melhor. Então, no caso do angiologista que trabalha com varizes, a única prevenção que ele pode indicar é o uso de meias de contenção. E também as questões hormonais, cuidar muito das questões hormonais. Sim. Mas quem tem essa marca genética, mesmo usando a meia, mesmo evitando o uso de hormônio, vai ter varizes. É uma sina genética, vamos dizer. É interessante essa tua colocação, porque isso, normalmente, o paciente procura o médico achando que ele vai ter um tratamento preventivo. Não existe isso. Nesse não caso, existe a questão de ficar de pé. E salto alto, que sempre falam isso. Não é tão determinante assim. Agora, ficar de pé piora a situação. Para quem já tem. Sobrepeso piora a situação para quem já tem. Salto alto também. Uso de hormônio anticoncepcional piora a situação. Salto muito alto o dia todo. Isso veio da França, né? O salto alto veio de vocês, né? Lá que trouxeram aqui para as mulheres. Claro! De onde veio. Isso é um crime, essas mulheres. Claro, elas ficam lindas, né? Ficam lindas. Mas para o organismo... O preço a pagar é alto. É alto, muito alto. Muito alto. Na verdade, quando eu vou numa empresa em que eu sou médico do trabalho, e eu fico muito preocupado quando vejo assim aquela mulher, jovem principalmente, né, que está trabalhando no escritório, que não precisa estar de salto alto, continua usando salto. Então vá até, se queres ficar bonita, vá até a empresa de salto alto. Ao chegar lá, tira e bote um chinelo. Mas quem faz isso? A mulher vaidosa. Olha como um angiologista fica, né? Salto baixo. Salto baixo. Muito bem. Caterine, em relação... Eu sempre tenho uma curiosidade quando converso com algum profissional de fora em que veio com uma estrutura de conhecimento em relação a um outro país, no caso o Brasil. Quando você chegou aqui, o nosso nível de saúde, o nosso aprendizado médico... Você achou que nós estaríamos bem ou era deficiente em relação à França? Bom, eu cheguei em 87. Sim, em 87. Eu notei uma grande diferença entre o Brasil e a França, sem dúvida. Agora, nesses 28 anos que eu estou aqui, o Brasil está chegando ao nível internacional, sem dúvida. Tanto no nível do próprio profissional, o médico
formado a formação aqui, dele. tanto como nas técnicas, nos aparelhos utilizados, sem dúvida. Sim, graças talvez à própria internet, à possibilidade da educação continuada que se tem através das questões hoje. Sim, e as universidades formadoras de profissional são de um bom nível. De bom nível. Você nunca teve interesse em dar aula? Não, eu não sou muito boa professora. Mas está falando tão claro, de uma forma tão simples, que muitas vezes sem rebuscar nada, e é tão fácil de falar disso. Nós estamos chegando ao fim do nosso programa e eu queria voltar. Algumas questões importantes. Eu gostaria assim que tu dissesse de novo, tá? Em relação à prevenção, em relação ao que é a varizes. Bom, conviver com as varizes, eu vou dizer, bastante exercício físico, descansar com as pernas levantadas, refrescar as pernas, evitar o calor e se tratar a partir do momento que sente desconforto. Refrescar, tu está falando em aqueles cremes, essas coisas? Creme, um chuveiro bem fresquinho quando chegar em casa. Tomar banho quente, mas depois frio. Refrescar as pernas. Sim, isso é um ótimo truque para ter as pernas bem leves. Muito bem. Uma dica. Uma dica importante. Eu quero agradecer, Catarina, por estar aqui conosco, continuar aqui no Brasil, tratando os nossos pacientes, tratando o povo brasileiro e desejar sempre que você puderes vir aqui conosco conversar na tua especialidade. Muito obrigada. Agradecer à Unimed, cuidar de você, este é o plano, e o Hospital Astrogildo de Azevedo, a saúde que mais importa é a sua.